Então vamos lá, bem-vindos a mais uma videoaula de Química. Na videoaula de hoje a gente vai estar aí finalizando a questão das funções inorgânicas. Já falamos sobre os ácidos e as bases. Na nossa última aula falamos sobre os óxidos e hoje vamos estar finalizando esse conteúdo falando sobre os sais. Então, turma, quando nós estamos falando de sal, nós estaremos falando de um composto iônico que apresenta ao menos um cátion diferente do hidrogênio e no mínimo um ânion diferente aí do grupo hidroxila, que como nós vimos, só um instante aqui, então nós vimos que esse cátion aqui do hidrogênio representa a função inorgânica ácido, e esse grupo aqui, o OH, né, esse ânion aqui, representam as bases. Então, quando nós estamos falando sobre os sais, eles serão encontrados na natureza no estado sólido, geralmente sob a forma de minerais ou dissolvidos, como no caso do cloreto de sódio ou sal de cozinha, que é o famoso NaCl. Muitos desses sais apresentam sabor salgado. Alguns apresentam alta solubilidade em água e outros apresentam valores de solubilidade tão pequenos que não são considerados insolúveis, como é o caso aí do carbonato de cálcio, que é o CaCO3, que aí faz parte da composição do mármore. Os sais conduzem eletricidade quando estão na fase líquida ou em solução aquosa, porque nestes casos eles têm elétrons livres. Geralmente são sólidos a temperatura e pressão ambientes. Podem ser obtidos da reunião entre ácidos e bases. Dá só um ênfase aqui. Então, quando um ácido e uma base reagem, como nós já falamos em aulas anteriores, ocorre a neutralização. Então, quando um ácido e uma base reagem, como produtos aí dessa nossa reação química, nós teremos a formação de um sal mais a água. Como vocês aí podem observar na nossa reação química. Então aqui eu tenho um ácido clorídrico, agindo com a base. Percebo que dessa reação nós tivemos a neutralização com a formação do sal, que é o NaCl, mais a água. E isso é regra, tá, turma? Sempre ocorrerá durante aí uma neutralização esse procedimento. Então, quando um sal se dissolve em água, ele sofre uma dissociação semelhante ao que acontece com as bases, visto que também é um composto iônico. E nessa dissociação, teremos a liberação de íons. Então, temos aqui o cloreto de sódio, sendo aí dissolvido em água. Então, durante essa dissolução, nós temos aí a formação dos íons, onde o Na, que é o sódio, fica positivo e o cloro se transforma em ânion porque ele ficou negativo. Lembre-se, galera, o que isso significa? Que nessa dissociação o sódio perde elétron enquanto o cloro ganha elétron. Em relação à classificação dos sais, em virtude dessa definição em origem, essa classificação é realizada de acordo com a natureza ou tipo de íons que estarão aí constituindo esses sais. Então nós temos os sais neutros, básicos, hidratados, ácidos, duplos e o alumens. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre cada um deles. Sal neutro ou normal, com apenas um cátion e um ânion, ele é resultado de uma reação entre uma base e um ácido forte ou entre uma base e um ácido fraco. Então, temos aí o exemplo do que acabou de ser explicado. O NaCl, né, o cloreto de sódio, ele é classificado como um sal neutro ou normal. Temos aí o sal ácido, o hidrogenossal. Nesse tipo aí de sal é formado a partir de um ácido forte e uma base fraca. Temos o sal básico, o hidrossal, formado a partir de uma base forte e um ácido fraco, de modo
que em meio aquoso formem os íons de hidroxilo, que é aí o grupo que caracteriza uma base. E temos o sal misto ou duplo, possui dois tipos de cátions e dois tipos de ânions diferentes. Eles são provenientes de uma reação de neutralização parcial. Temos também o sal hidratado, que são aqueles que apresentam moléculas de água em sua estrutura cristalina sólida, e isso porque alguns sais são higroscópicos, ou seja, possuem a capacidade de absorver facilmente a água do ambiente. E o alumém são aí sais formados por dois cátions, um monovalente e outro trivalente, um único com um único ânion, e cristalização de água. Temos o exemplo do sal hidratado e temos o exemplo do alumém. Em relação à nomenclatura, também deveremos aí para essa nomenclatura levar em consideração a sua classificação. Então, no caso dos sais neutros, como é que funciona? Temos o nome do ânion, mais a preposição de, mais o nome do cátion. Vamos ver aí um exemplo. Então, no caso aí do NaCl, o cloro, ele vai ser o nosso ânion. Então, temos aí o cloreto de, e o Na, né, que é o sódio, vai ser o nosso cátion. Então, nós teremos aí o cloreto de sódio. No segundo exemplo que vocês estão observando, nós temos o sulfato de sódio. Então, quando o cátion pode adquirir mais de uma valência, então, no caso da menor valência, números romanos, ou acrescentar o sufixo uso. Maior valência, acrescentamos aí o sufixo ico. Então, exemplo, o FeSO4 é o sulfato de ferro 2 ou sulfato ferroso. E o Fe2SO4 seria o sulfato de ferro 3 ou sulfato férrico. No caso da nomenclatura dos sais duplos, a única diferença é o acréscimo no final do nome dos dois cátions em vez de um só. No caso de sais duplos que possuem dois ânions, coloca-se o nome dos dois no início. Então vamos ver aí. Então temos aí o sulfato de sódio e potássio e temos aí o cloreto, brometo de cálcio. No caso dos hidrogenossais, há hidrogênios na fórmula. Então, prefixo que indica mais hidrogênio, mais o nome do ânion, mais a preposição de, mais o nome do cátion. Então, vamos ver aí. Ó. Então, temos aí o monohidrogenocarbonato de sódio ou hidrogenocarbonato de sódio. Então, nesse caso aí, turma, o prefixo mono, ele fica opcional, certo? Então, vamos ver agora o hidrossal, né, onde há aí o grupo hidroxila na fórmula. Então, nesse caso, temos o prefixo que indica, mais hidroxi, mais o nome do ânion, mais a preposição de, seguido do nome do cátion. Então, olha só, temos aí o monohidroxicloreto de bário, e temos aí o di, porque são dois, né? Então, temos o dihidroxisulfato de cobre 2. No caso aí do sal hidratado, a nomenclatura fica o nome do sal, segundo as regras anteriores, mais o prefixo que indica a quantidade de moléculas de água, já que aí estamos falando de sal hidratado, então há a presença de água, mais o hidratado. Então, vamos ver. Ó. Então, temos aí o CuSO4, 5H2O. Então, olha só, fica sulfato de cobre 2, pentahidratado. Penta porque nós temos aí 5 moléculas de água. No segundo caso, nós temos o cloreto de cálcio dihidratado, porque nós temos aí 2 moléculas de água. Vamos agora falar um pouco sobre as funções e aplicações dos sais. Então, temos aí o cloreto de sódio, que é o NaCl. Ele é obtido da água do mar e utilizado na alimentação como sal de cozinha e na conservação de carnes. Já na indústria, ele é utilizado para a produção de soda cáustica e gás cloro. Temos também o carbonato de sódio, que é o Na2CO3, também chamado de soda ou barrilha.
usado para a fabricação de vidro, sabão, corantes e no tratamento da água de piscina. Temos o carbonato de cálcio, o CaCO3. Na natureza, ele é encontrado na forma de mármore, calcário e calcita. Forma as estalactites e as estalactites das cavernas. Também usado aí na produção de cimento e de cal virgem. E ele também é utilizado para a redução da acidez do solo. Temos o hipoclorito de sódio, usado como antisséptico e alvejante, ou seja, aí no processo de clareamento das roupas. Já o caso do sulfato de cálcio, ele é gesso para imobilizações. Temos também o bicarbonato de sódio, que é usado como antiácido, o carbonato de amônio, que é usado aí como expectorante, o carbonato de lítio, antidepressivo, cloreto de sódio, também utilizado para soro fisiológico, fluoreto de estanho 2, fortalecimento do esmalte dental. Temos aí o pergamato de potássio, que é utilizado como antimicótico, sulfato de ferro, fonte de ferro para quem está com anemia, e o sulfato de magnésio, que é usado aí como relaxante. E aí, turma, para finalizar a aula de hoje, alguns problemas ambientais que podem ser ocasionados por conta dessas funções inorgânicas. Então, vamos ver esses compostos inorgânicos. Então, alguns deles aí, o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono, o ácido nítrico, o óxido de enxofre. Então, como atividade de casa, vocês estarão aí fazendo pesquisas sobre essas funções inorgânicas que podem causar problemas em relação ao meio ambiente.